E eu quero falar hoje sobre uma das emoções que todas nós, é muito comum com mulheres. É a emoção do medo, da ansiedade. Eu quero contar uma história até do Weibe aqui. O Weibe, quando eu era adolescente, o Weibe amava assustar a gente. Só que era difícil ele me assustar. Eu era duro na queda. Aí, certa vez, nós morávamos lá no interior de Goiás, e eu estava saindo da igreja, e eu não me lembro se eles estavam tendo um culto de... estavam expulsando demônio, alguma coisa. Eu sei que eu estava indo, lá atrás tinha um apartamento, estava indo para lá, e eu estava assim, tinha umas bananeiras, né? E eu pensei assim, o que eu faria se de repente aparecesse aqui um demônio? Nisso ele pula assim e grita, né? E eu gritei. Ele ficou tão feliz que ele conseguiu me assustar. Mas, realmente, o medo tanto nos paralisa, né? Foi feita uma pesquisa lá na Universidade da Pennsylvania sobre o medo e a ansiedade. E eles disseram que 91,4% das coisas das quais nós temos medo e nós somos ansiosas nunca acontece. Imagina, 91,4%. E a gente lá, ansiosa, né, com tanto medo e preocupada, e a coisa nunca acontece. 91,4% das coisas. Mas, realmente, o medo é uma emoção tão real. E eu lembro que eu era uma pessoa que tinha muito medo. E tantas vezes, na minha adolescência e até na universidade, eu me lembro que, pelo medo, eu não aceitava um desafio. E aí depois, isso são talvez um dos meus grandes remorsos hoje em dia, é de ter deixado o medo me parar de fazer as coisas que eu creio que Deus queria que eu fizesse. Mas eu tinha um medo que eu não ia conquistar, que eu não ia conseguir. E aí eu parava e assim dava uma desculpa para não fazer aquilo. Mas eu tenho vencido muito e eu creio que hoje você também vai sair daqui vencendo o medo. É um inimigo que nós vamos vencer em nome de Jesus. Agora, como? Eu quero te dar alguma coisa bem prática agora. A Bíblia fala que para nós vencermos e conseguirmos entender e conhecer a vontade de Deus, nós temos que nos transformar pela renovação da nossa mente. Então, nós temos que basear as nossas emoções na palavra de Deus, no que a Bíblia diz. E vamos só ver aqui rapidinho. A Bíblia diz em Filipenses 4 que nós não devemos andar ansiosas por coisa alguma. Também em 1 João 4 diz que Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Também diz, no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Então, nós estamos vendo que nós não devemos ter medo. Não é da vontade de Deus. Essa ansiedade, isso não é da vontade de Deus. Então, também nós lembramos que Jesus falou lá em Mateus 11, Jesus mesmo disse, venham a mim todas as que estão cansadas e sobrecarregadas, e eu darei descanso a vocês. Então, não é da vontade dele que a gente anda assim, ansiosa, com medo, preocupando sobre as coisas. Agora, como então vamos vencer? Então, eu acho que a primeira coisa é que nós temos que reconhecer, sabe, com aquele estalo do dedo assim, gente, me acorda, eu estou aqui, eu estou ansiosa, eu estou com medo, eu tenho que reconhecer isso. E aí, uma vez que eu reconheço que eu estou com medo e estou perdendo tempo com aqueles pensamentos, né, na minha cabeça, aí eu tenho que, então, obedecer o que a palavra diz. A Bíblia diz que não andar ansiosa, mas também nos dá como não andar ansiosa. Aí diz, pela oração e súplicas. É pela oração e súplicas. Então, em vez de você ficar lá, né,
preocupando. Ai, como é que eu vou pagar essa dívida aqui? Como é que eu vou pagar essa conta? Como é que... E o meu filho, como é que ele está? Ai, o meu marido, em vez de ficar pensando nessas coisas, se acorde, reconheça, não, eu estou ansiosa, eu estou com medo, eu vou, em vez de ficar lá preocupando e pensando naquilo, eu vou fazer o que a Bíblia diz, com oração e súplicas. Então, faça daquilo a sua oração. Pai, eu estou com medo, realmente eu estou ansiosa aqui, eu estou preocupada sobre essa conta que eu tenho que pagar. Já faz daquela preocupação uma oração. Fala já para Deus. Em vez de você ficar lá, lavando a louça, fazendo alguma coisa só preocupando. Não, faça daquilo já a sua oração. Com oração e súplicas. Aí, assim, apresenta os seus pedidos a Deus. Aí nós precisamos desabafar e falar. Mas então, não vai procurando falar para outras pessoas, não. Procura falar para Deus. Procura falar para Deus. Talvez, eu acredito e sei que tem um espaço muito importante para os psicólogos e psiquiatras. Sei que isso é importante para a pessoa que não está conseguindo vencer. Mas tenha muito cuidado se você for para alguém que vai falar algo que vai ser contrário à Bíblia. Recentemente, eu estava conversando com uma moça, ela foi lá em casa, ela falou assim, eu tô com um problema tão sério com meu marido, eu fui na psicóloga, só que ela começou a falar para mim que a melhor coisa para mim era divorciar. E eu sabia que isso não era certo. Aí, por isso que eu estou te procurando. Então, nós temos que ver o que nós temos que estar desabafando, mas falando tudo para Deus. Fala tudo para Deus. Na sua oração, na sua súplica. A Bíblia diz que com oração e súplica apresentam seus pedidos a Deus. Aí, uma vez que você apresentou, você desabafou tudo com Deus, falou tudo para Ele, sabendo que Ele é amor. E o amor perfeito lança fora todo o medo. Aí você falou tudo para Ele. Aí a Bíblia diz, com ação de graças. Que isso? Isso é um passo de fé. Eu recebo agora a minha resposta pela fé, Senhor. Mas baseia também isso na palavra de Deus. Se for sobre salvação para alguém, então fala assim, olha, baseado naquele versículo, procure o versículo que vai te dar a resposta bíblica, a promessa bíblica. A Bíblia está cheia de promessas para nós. E elas são nossas, é só a gente tomar posse delas. De salvação, não é da vontade de Deus que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Sobre cura, Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Sobre finanças, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor suprirá todas as minhas necessidades. E assim, enfim, para toda ansiedade, todo medo, tem resposta bíblica. Procure aquele versículo. Aí, com ações de graça. Pai, eu te agradeço, porque eu sei que o Senhor está me dando agora essa resposta, baseada aqui na tua palavra. E aí a Bíblia diz que o resultado é a paz de Deus, que excede o entendimento. As pessoas vão pensar, mas como é que você está tão calma? Porque a paz de Deus guardará o seu coração e a sua mente. Oh, glória! Ele guardará nosso coração e a nossa mente. Agora, e aí então, tá, eu fiz aquilo, reconheci que eu estava nervosa, que eu estava preocupada. Eu então resolvi colocar aquela preocupação como um clamor a Deus, entregando as minhas ansiedades todas para Ele, tomando posse da promessa, da cura, da resposta pela fé, com ações de graças, e recebo aquela paz. Agora, o último passo, não permita que aquela ansiedade, que aquele medo volte. Porque o inimigo vai querer ficar depois... de repente, quando você vê que você está pensando de novo naquilo, aquele estralo com o dedo. Não aceito mais. Não, eu já sou vitoriosa. Eu não vou ficar pensando naquilo. Você sabe que é impossível você pensar sobre duas coisas ao mesmo tempo? Isso já é cientificamente comprovado isso. Então, assim que você se tocar
que você está de novo preocupando, ou você está ansiosa, você está com medo sobre alguma coisa, naquele momento, você escolhe. Não, é uma escolha que nós fazemos. Porque, querida, se nós temos o Espírito Santo em nós, o fruto do Espírito, claro que nós temos que desenvolver o fruto, mas o fruto do Espírito Santo é domínio próprio. Nós podemos controlar a nossa mente. Não deixa o inimigo ficar jogando minhoca lá, não. Você, então, naquele momento, reconhece, aí domina. Não, eu não vou pensar nessas coisas. Aquilo eu já entreguei para o Senhor, eu já tomei posse da resposta, eu estou aplicando fé baseado nesse versículo, e eu estou com a paz de Deus. E não aceito. Quando você que tem que escolher, eu não vou receber aquele medo de volta, eu não vou receber aquela ansiedade de volta. Não, eu vou agora, eu mesmo vou controlar a minha mente. É baseado nas palavras de Deus. E aí, durante essa pandemia, tinha tantas coisas, né? A gente ouvindo, fulano morreu, né? Tantas coisas, tá lá entubado, né? Tantas coisas que eu pensei assim, sabe o quê? Eu não vou nem ouvir mais notícias. Porque aquilo só dava coisa ruim, e só aquilo fica só alimentando o ruim, o negativo, o medo. Aí, uma das coisas que eu fiz foi decorei aquele versículo em Filipenses 4:8, que fala sobre as coisas que nós devemos pensar, né? Eu vou tentar falar aqui rapidinho para vocês, vamos ver se eu lembro. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for puro, tudo correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. É uma escolha nossa, da gente pensar nessas coisas e não aceitar de volta aquele medo, aquela ansiedade. Não, você já tomou posse da sua resposta, baseado na palavra de Deus, fica declarando aquilo e não aceita mais, porque assim nós podemos vencer o medo, queridas. Eu declaro isso sobre as suas vidas. Eu quero encorajá-las, vamos todas ficar em pé, vamos fazer uma oração, agradecendo a Deus que nós podemos ter vitória sobre o medo. Amém. Feche os seus olhos. Se você quiser, repita após mim. Diga, Pai querido, eu reconheço que eu tenho andado com medo e ansiosa sobre muitas coisas. Me perdoe. Eu corro agora para Ti, porque o Seu amor expulsa todo medo. Eu agora, através desta oração e súplica, eu apresento meus pedidos ao Senhor. Agora, queridas, apresenta os seus pedidos ao Senhor. Fala para Ele o que é que você está pedindo. Qual é o seu medo? Talvez é sobre sua família, seu filho, seu marido, sobre as finanças, sobre alguma doença. Seja o que for, apresenta agora para Ele. Com oração e súplica, nós apresentamos a Ti, Senhor, agora, os nossos medos, as nossas ansiedades. E agora, queridas, vamos terminar. E agora, com ações de graça, eu recebo a resposta. Vou ficar declarando as verdades da Sua palavra. Eu sei que a Sua paz vai reinar na minha mente e no meu coração. E eu sei que eu já venci o medo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe.